Dia 6 de outubro, capítulos de hoje, Jó 5, Jeremias 5, 6 e 7. Jó 5. Grite por socorro, mas alguém responderá? Qual dos anjos o ajudará? Por certo, o ressentimento destrói o insensato, e a inveja mata o tolo. Observei que os insensatos têm sucesso por um tempo, mas desgraça repentina vem sobre eles. Seus filhos perdem toda e qualquer segurança, são oprimidos no tribunal, e não há quem os defenda. Os famintos devoram sua colheita, mesmo quando protegida por espinheiros, e os sedentos anseiam por sua riqueza. Embora o mal não surja do solo, nem as dificuldades brotem da terra, o ser humano nasce para enfrentar aflições, tão certo como as faíscas do fogo voam para o alto. Se eu fosse você, buscaria a Deus e lhe apresentaria minha causa. Ele faz grandes coisas, maravilhosas demais para entender, e realiza incontáveis milagres. Dá chuva à terra e água aos campos. Exalta os humildes e protege os que sofrem. Frustra os planos dos maliciosos, para que as suas obras de suas mãos fracassem. Apanha os sábios em sua própria astúcia e frustra as intrigas dos ardilosos. Ficam na escuridão em pleno dia e tateiam ao meio-dia como se fosse noite. Ele salva os pobres das ofensas dos fortes e os livra das garras dos poderosos. Por fim, os desamparados têm esperança e a boca dos perversos é fechada. Mas como são felizes os que Deus corrige! Não despreze, portanto, a disciplina do Todo-Poderoso. Ele fere, mas enfaixa a ferida. Bate, mas suas mãos curam. Ele o livrará de 6 desgraças, e até mesmo na 7ª o guardará do mal. Ele o livrará da morte no tempo de fome e do poder da espada no tempo de guerra. Você entrará protegido das calúnias, e não terá medo quando vier a destruição. Rirá da destruição e da fome, e animais selvagens não o assustarão. Fará um pacto com as pedras do campo, e os animais selvagens estarão em paz com você. Saberá que seu lar está seguro. Ao contar seus bens, de nada achará falta. Terá muitos filhos, tantos descendentes como o capim no pasto. Em boa velhice irá para a sepultura, como um feixe de cereal colhido no tempo certo. Observamos a vida e vimos que tudo isso é verdade. Ouça meu conselho e aplique-o à sua vida. Jeremias 5. Os pecados de Judá. Corram por todas as ruas de Jerusalém, diz o Senhor. Procurem por toda parte, busquem em cada lugar. Se encontrarem ao menos uma pessoa justa e honesta, não destruirei a cidade. Contudo, mesmo quando estão sob juramento e declaram, tão certo como vive o Senhor, continuam a mentir. Senhor, tu procuras honestidade, feriste teu povo, mas eles não se importaram. Tu os esmagaste, mas eles se recusaram a ser corrigidos. São teimosos, duros como pedra. Não querem se arrepender. Então eu pensei, o que se pode esperar dos pobres? Eles nada sabem, não conhecem os caminhos do Senhor, não entendem o que a justiça de Deus exige. Portanto, irei a seus líderes e falarei com eles. Por certo, conhecem os caminhos do Senhor e entendem o que a justiça de Deus exige. Mas os líderes também, de comum acordo, livraram-se do jugo de Deus e quebraram suas correntes. Agora um leão do bosque os atacará, um lobo do deserto os destruirá. Um leopardo ficará à espreita dos arredores de suas cidades e despedaçará qualquer um que se arriscar a sair. Por sua rebeldia, que é grande, muitos serão os seus pecados. Como posso perdoá-los? Até mesmo seus filhos se afastaram de mim. Juram por deuses que na verdade não são deuses. Eu os alimentei até que estivessem satisfeitos. E, no entanto, cometeram adultério e se reuniram para ir a prostíbulos. São garanhões bem alimentados e cheios de desejo, cada um relinchando para a esposa de seu próximo. Acaso não devo castigá-los por isso, diz o Senhor? Não devo me vingar de uma nação como esta? Vão por entre as fileiras dos vinhedos e destruam as videiras, mas deixem algumas vivas. Cortem os ramos das videiras, pois essa gente não pertence ao Senhor. O povo de Israel e o povo de Judá têm me traído, diz o Senhor. Mentiram a respeito do Senhor e disseram, Ele não vai nos incomodar. Nenhuma calamidade virá sobre nós. Não haverá guerra nem fome. Os profetas que ele envia são uns tagarelas que não falam em nome dele. Que suas previsões de calamidade caiam sobre eles mesmos.
Portanto, assim me diz o Senhor, o Deus dos exércitos, porque meu povo fala desse modo, minhas mensagens sairão de sua boca como chamas de fogo, e queimarão o povo como lenha. Ó Israel, trarei uma nação distante para atacá-lo, diz o Senhor. É uma nação poderosa, nação antiga, cuja língua você não conhece, cuja fala você não entende. Suas armas são mortais, seus guerreiros são valentes, devorarão suas colheitas e seu alimento, seus filhos e suas filhas, devorarão seus rebanhos e seu gado, suas uvas e seus figos, destruirão suas cidades fortificadas que vocês consideram tão seguras. Mesmo naqueles dias, porém, eu não os destruirei completamente, diz o Senhor. E quando o povo lhe perguntar, por que o Senhor nosso Deus fez tudo isso conosco? Responda, vocês o rejeitaram e se entregaram a deuses estrangeiros em sua própria terra. Agora servirão estrangeiros numa terra que não é de vocês. Advertência para o povo de Deus. Anuncie a Israel, diga a Judá. Ouça, povo tolo e insensato, que tem olhos, mas não vê, que tem ouvidos, mas não ouve. Acaso não temem? Por que não tremem diante de mim? Eu sou o Senhor. Pus a areia como limite do mar, limite permanente, que as águas não podem atravessar. Ainda que as ondas se levantem e se agitem, não ultrapassam os limites que estabeleci. Mas este povo tem coração teimoso e rebelde. Afastaram-se de mim e me abandonaram. Não dizem com sinceridade, vivamos com temor do Senhor nosso Deus, pois Ele nos dá as chuvas do outono e da primavera e nos garante a colheita no tempo certo. Sua perversidade afastou vocês dessas bênçãos maravilhosas. Seu pecado lhes tomou todas estas coisas. No meio do meu povo existem homens perversos que espreitam suas vítimas como o caçador de tocaia. Estão sempre colocando armadilhas para apanhar as pessoas. Como uma gaiola cheia de pássaros, a casa deles é cheia de tramas perversas. Por isso, são poderosos e ricos, gordos e de aparência saudável. Suas maldades não têm limites, não querem fazer justiça aos órfãos e negam seus direitos aos pobres. Acaso não devo castigá-los por isso, diz o Senhor? Não devo me vingar de uma nação como esta? Algo horrível e espantoso ocorre nesta terra. Os profetas fazem profecias falsas, os sacerdotes governam com mão de ferro. E pior ainda, meu povo fica feliz com isso. O que farão, porém, quando o fim chegar? Jeremias 6. Última advertência para Jerusalém. Fujam, habitantes de Benjamim. Saiam de Jerusalém. Toquem a trombeta em Tecoa. Enviem um sinal para Bet-Haquerem. Um exército poderoso vem do norte, trazendo calamidade e destruição. Ó Sião, você é minha bela e delicada filha, mas eu a destruirei. Inimigos a cercarão como pastores acampados ao redor da cidade. Cada um escolherá um lugar para suas tropas devorarem. Gritam, preparem-se para a batalha! Ataquem ao meio-dia! Não, é tarde demais. O dia está quase no fim e as sombras da noite já vêm. Então vamos atacar à noite e destruir seus palácios. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Cortem árvores e construam rampas de ataque contra os muros de Jerusalém. Essa cidade deve ser castigada, pois dentro dela só há opressão. Dela brota maldade como água de uma fonte. Pelas ruas se ouve o som de violência e destruição, e vejo somente doenças e feridas. Ouça esta advertência, Jerusalém, ou me afastarei de você. Ouça para que eu não a transforme num monte de ruínas, numa terra onde ninguém vive. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Até os poucos que restarem em Israel serão colhidos, como faz o lavrador que examina cada videira novamente, para apanhar as uvas que deixou escapar. A rebelião constante de Judá. A quem darei esta advertência? Quem ouvirá quando eu falar? Seus ouvidos estão tapados e não conseguem escutar. Desprezam a palavra do Senhor e detestam ouvi-la. Por isso estou cheio da ira do Senhor, estou cansado de contê-la dentro de mim. Derramarei minha ira sobre as crianças nas ruas e sobre os jovens reunidos em grupo, sobre maridos e esposas e sobre as pessoas da cidade. Suas cidades serão entregues a seus inimigos e também seus campos e esposas, pois levantarei minha mão poderosa contra o povo desta terra, diz o Senhor. Desde o mais humilde até o mais importante, sua vida é dominada pela ganância. Desde os profetas até os sacerdotes, são todos impostores.
Oferecem curativos superficiais para a ferida mortal do meu povo, dão garantias de paz, quando não há paz alguma. Acaso se envergonham de sua conduta detestável? De maneira alguma, nem sabem o que é vergonha. Portanto, estarão entre os que caírem no massacre. Ficarão arruinados quando eu os castigar, diz o Senhor. Judá rejeita o caminho do Senhor. Assim diz o Senhor. Parem nas encruzilhadas e olhem ao redor. Perguntem qual é o caminho antigo, o bom caminho. Andem por ele e encontrarão descanso para a alma. Vocês, porém, respondem: não é esse o caminho que queremos seguir. Coloquei sobre vocês vigias que disseram: fiquem atentos ao som da trombeta. Vocês, porém, respondem: não vamos prestar atenção. Portanto, ouçam isto todas as nações. Considerem a situação do meu povo. Ouça toda a terra. Trarei calamidade sobre meu povo. Será fruto de suas próprias intrigas, pois não querem me ouvir. Rejeitaram a minha lei. De nada adianta me oferecerem incenso doce de Sabá. Fiquem com o seu cálamo perfumado, importado de terras distantes. Não aceitarei seus holocaustos. Seus sacrifícios não têm aroma agradável para mim. Portanto, assim diz o Senhor: colocarei obstáculos no caminho deste povo. Pais e filhos tropeçarão neles. Vizinhos e amigos morrerão. Uma invasão vinda do norte. Assim diz o Senhor: vejam, um exército vem do norte. De terras distantes se levanta uma grande nação. Estão armados com arcos e lanças. São cruéis e não têm misericórdia. Quando avançam montados em cavalos, o barulho é como o rugido do mar. Vêm em formação de batalha com o intuito de destruí-la, bela Sião. Ouvimos relatos sobre o inimigo e nossas mãos tremem de medo. Somos tomados de pontadas de angústia, como as dores da mulher em trabalho de parto. Não saiam para os campos, não viajem pelas estradas. A espada do inimigo está por toda parte e nos aterroriza a cada passo. Ó, meu povo, vista-se de pano de saco e sente-se sobre as cinzas. Lamente e chore amargamente, como quem perdeu o único filho, pois de repente o destruidor virá sobre você. Jeremias, fiz de você um examinador de metais, para que determine a qualidade do meu povo. São rebeldes da pior espécie e vivem espalhando calúnias. São duros como o bronze e o ferro e corrompem as pessoas. O fole assopra o fogo com força para separar as impurezas, mas não os purifica, pois sua maldade permanece. São chamados de prata rejeitada, pois eu, o Senhor, os rejeito. Jeremias 7. Jeremias fala no templo. O Senhor deu outra mensagem a Jeremias. Vá à entrada do templo do Senhor e proclame esta mensagem ao povo. Ó Judá, ouça esta mensagem do Senhor. Escutem todos vocês que adoram neste lugar. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: se vocês abandonarem seus maus caminhos, deixarei que fiquem em sua própria terra. Não se deixem enganar por aqueles que fazem falsas promessas e repetem: o templo do Senhor está aqui! O templo do Senhor está aqui! Contudo, só serei misericordioso se vocês abandonarem seus pensamentos e atos perversos e começarem a tratar uns aos outros com justiça. Se pararem de explorar os estrangeiros, os órfãos e as viúvas, se pararem de cometer homicídio e se deixarem de prejudicar a si mesmos ao adorar outros deuses, então permitirei que fiquem nesta terra que há muito tempo dei a seus antepassados para sempre. Não se deixem enganar por falsas promessas e conversas inúteis. Acreditam mesmo que podem roubar, matar, cometer adultério, mentir e queimar incenso a Baal e para todos os seus novos deuses, e depois vir aqui, se apresentar diante de mim em meu templo e dizer: estamos seguros, para depois voltar a praticar todas essas coisas detestáveis? Vocês mesmos não reconhecem que este templo, que leva meu nome, se transformou em esconderijo de ladrões? Certamente vejo todo o mal que acontece nele. Eu, o Senhor, falei. Agora vão a Siló, o primeiro lugar onde coloquei a tenda que levava meu nome. Vejam o que fiz ali por causa da perversidade do meu povo, os israelitas. Enquanto vocês praticavam essas maldades, diz o Senhor, eu lhes falei repetidamente,
mas vocês não quiseram ouvir. Eu os chamei, mas vocês se recusaram a responder. Portanto, assim como destruí Siló, agora destruirei este templo que leva meu nome. Este templo no qual vocês confiam, este lugar que dei a vocês e a seus antepassados, expulsarei vocês de minha presença e os enviarei para longe, como fiz com seus parentes, o povo de Israel. A idolatria persistente de Judá. Jeremias, não interceda mais por este povo, não chore nem faça mais orações por eles, e não suplique para que eu os salve, pois não o ouvirei. Não vê o que fazem nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Veja como as crianças juntam lenha e os pais acendem fogo para os sacrifícios. Veja como as mulheres preparam a massa e fazem bolos para a rainha dos céus. Além disso, apresentam ofertas derramadas para outros deuses. Tenho razão para estar irado. Acaso é a mim que eles prejudicam? Pergunta o Senhor. Na verdade, prejudicam a si mesmos, para sua própria vergonha. Portanto, assim diz o Senhor soberano: derramarei minha ira ardente sobre este lugar. Seus habitantes, seus animais, suas árvores e suas colheitas serão consumidos pelo fogo de minha ira, e ninguém pode apagar. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: peguem seus holocaustos e demais sacrifícios e comam a carne, vocês mesmos. Quando tirei seus antepassados do Egito, não eram ofertas e holocaustos que eu queria deles. Esta foi minha ordem: obedeçam ao que digo, e eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Façam o que eu ordeno, e tudo lhes irá bem. Meu povo, porém, não me deu ouvidos. Continuaram a fazer o que queriam e a seguir os desejos teimosos de seu coração perverso. Andaram para trás em vez de avançar. Desde o dia em que seus antepassados saíram do Egito, até agora, continuo a enviar meus servos, os profetas, dia após dia. Meu povo, porém, não me deu ouvidos. Foram ainda mais teimosos e desobedientes a seus antepassados. Diga-lhes tudo isso, mas eles não escutarão. Anuncie estas advertências, mas eles não responderão. Diga-lhes: esta é a nação que não obedece ao Senhor, seu Deus, e não quer ser ensinada. A verdade já não existe no meio deles, desapareceu de seus lábios. Raspem a cabeça em sinal de luto e chorem nos montes, pois o Senhor rejeitou e abandonou esta geração, que provocou sua ira. O Vale da Matança. O povo de Judá pecou diante dos meus olhos, diz o Senhor. Colocaram ídolos detestáveis no templo que leva meu nome e o contaminaram. Construíram santuários idólatras em Tofete, no vale de Ben-Rinom, e ali sacrificaram seus filhos e filhas no fogo. Jamais ordenei tamanha maldade, nunca me passou pela mente. Portanto, tenham cuidado, diz o Senhor, pois está chegando o dia em que não se chamará mais Tofete, nem Vale de Ben-Rinom, mas Vale da Matança. Sepultarão corpos em Tofete até não haver mais lugar. Os cadáveres deste povo servirão de alimento para os abutres e os animais selvagens, e não restará ninguém para espantá-los. Acabarei com os cânticos alegres e com o riso nas ruas de Jerusalém, e já não se ouvirão as vozes felizes de noivos e de noivas nas cidades de Judá. A terra ficará inteiramente desolada.